Como prometido, hoje estamos de volta para falar sobre mais um pilar de uma mente saudável. E esse pilar eu gostaria que os papais e as mamães prestassem muita atenção, tá? Porque é um dos pilares que eu considero mais importante para as crianças. Eu não caracterizei por importância a falar sobre eles, mas ele é muito importante para as crianças, jovens e adolescentes, tá? É importante para nós adultos também, mas vocês vão entender no decorrer da conversa quanto esse pilar ele influencia na vida futura das pessoas. Então vamos falar hoje sobre conexões sociais, tá? Então, pessoal, o nosso cérebro, o cérebro humano é um cérebro social, tá? Nós não conseguimos viver isolados. E o ser humano, por ser um ser social, ele aprende, se desenvolve e evolui através das conexões sociais. Então, esse pilar é o que vai nos mostrar o caminho e a direção onde a gente vai andar. Bom, vamos lá. Com as conexões sociais, nós aprendemos valores familiares, nós aprendemos empatia, compaixão, resiliência. Nós aprendemos também como nos relacionar em sociedade e também as hierarquias, que isso tudo é muito importante para a nossa vida, tá? E quem é que é responsável por tudo isso? Nós temos uma região no nosso cérebro, quer dizer, nós temos neurônios no nosso cérebro chamado neurônios espelhos. Neurônios espelho, tá? E também a questão da plasticidade neural. Então, a plasticidade neural é a capacidade que o cérebro tem de se reinventar, se reconhecer, se reconectar e criar aprendizados. E a gente vai desenvolvendo esses aprendizados através dos neurônios espelho. O que acontece? O que a gente vê, a gente reproduz. E às vezes isso é voluntário. Eu vejo algo e quero fazer igual. E às vezes isso entra muito no automático, né? Você nunca viu um grupo de pessoas assim, tá todo mundo sentado, de perna cruzada, de repente alguém descruza a perna, né? E um após o outro vai descruzando, porque isso a gente vai se espelhando nas outras pessoas. E por que aqui, né, eu falo nesse pilar que é muito importante para os pais e para os papais e para as mamães? Porque os nossos filhos, eles se espelham nas suas conexões sociais. E as primeiras conexões sociais dos nossos filhos somos nós, os pais, a família e as pessoas que nós escolhemos para conviver conosco. E essa questão da plasticidade neural e também dos neurônios espelho é responsável pela sensibilização de algumas situações. Se dentro da minha família eu tenho valores morais reforçados, eu tenho raízes boas, os filhos vão ver, né, as pessoas que convivem conosco, então vamos expandir o leque, as pessoas que convivem conosco percebem essas convicções, os nossos valores de moral, ética, responsabilidade e vão se espelhando. Por outro lado, também esses mesmos neurônios são responsáveis pela dessensibilização da moral, da ética, dos valores e das responsabilidades. Então, quando nós escolhemos pessoas para conviver, nós escolhemos
um modelo para a gente se espelhar. E a gente vai modelando diferentes pessoas e diferentes perfis. Isso acontece para que vocês tenham uma certeza quando a gente viaja e de repente volta com um sotaque um pouquinho diferente. Quando a gente vê a moda, né? Eu que tenho formação na área da moda, quando uma pessoa começa a se vestir de uma forma, outras pessoas vão se vestindo daquela determinada forma. Então, essa modelagem, né, que a gente também na PNL, na programação neurolinguística, a gente pode escolher pessoas para modelar. Então, o que é? Eu vejo um exemplo de uma pessoa muito interessante, que fez uma caminhada bonita, que evoluiu, que se transformou. Eu me modelo nela. Não é copiar, gente, mas a gente vai buscar inspirações nas pessoas que a gente acaba criando vínculos e afinidades. E essas conexões são as conexões sociais que o nosso cérebro entende, modela, espelha e acaba seguindo aquele norte, tá? E em algumas situações a gente nem consegue não seguir, tá? Porque até se você pegar uma criança de 3, 4 anos e você largar ela num lugar remoto, onde ela convive só com uma pessoa, com uma determinada pessoa, ela vai voltar com os hábitos daquela pessoa, porque é o que ela está aprendendo. E nisso que entra a importância dos pais também escolherem as conexões dos filhos, ajudarem os filhos nas escolhas. Porque às vezes a gente se depara assim numa situação, poxa, tenho que passear em determinado lugar. Mas eu não gosto muito de ir lá porque aquela casa é uma brigaiada, é uma confusão, é uma barulheira. Você, como adulto, com uma mente, com um cérebro já bem formado e com os seus valores, tem essa percepção, volta para casa, respira fundo, como eu ensinei na live de ontem, né? Respiramos fundo, olhamos para o mundo e dizemos: esse mundo não é para mim. Esse tipo de atitude não é para mim. Só que os nossos pequenininhos, que estão criando suas conexões, que não têm uma noção exata dessa situação, voltam voltam para casa se espelhando nessas situações. Então, assim, existem algumas conexões que a gente não consegue escolher. Por exemplo, a conexão, vou olhar aqui na listinha para não esquecer de falar nada, tá? As principais, então, assim, ó, família. A gente não consegue escolher família. A gente nasce numa determinada família e chega momentos que a gente pode se afastar um pouquinho, a gente pode se moldar, mas em determinado contexto a gente entra naquela família e a gente está naquela família. Professores, gente, é muito importante. E os professores que estão me ouvindo também. Vocês são os espelhos dos seus alunos. Os seus alunos se espelham em você. Então não adianta você dizer, escreva no quadro AB. A criança vai aprender vendo você escrever no quadro o A e o B, tá? É essa forma que o nosso cérebro aprende. Da mesma forma que a criança aprende a fazer comidinha vendo a mãe fazendo, da mesma forma que o nosso cérebro aprende a dirigir vendo as pessoas dirigirem e assim por diante. E aí, dentro dessas conexões que nós não podemos escolher, como família, professores, colegas, autoridades, a família ou a pessoa que quer ter uma vivência diferente, ela precisa ter muita convicção das escolhas que ela vai fazer para não cair no espelhamento ou, quem sabe,
complexidade de ir para um caminho errado ou um caminho não tão bom, gente, porque assim não existe caminho errado, existe caminho que trará coisas positivas para a gente e existem caminhos que trarão aprendizados que eles vão nos machucar e a gente vai ter que aprender com isso. Só que a nossa capacidade de aprender também vem das conexões que nós criamos. Então isso é um círculo, né? É um circuito, ele é uma espiral e ele pode ser ascendente, que eu vou aprendendo e vou crescendo, ou de repente eu vou entrando numa situação que vai me levando lá para baixo. E essa situação que me leva lá para baixo é aquela situação que faz com que a minha mente não fique tão saudável, que eu fique extremamente estressado, que eu aprenda pouco, que eu não me desenvolva, que eu tenha dificuldades para arrumar um emprego ou tenha dificuldades para me manter no emprego, porque as minhas atitudes, o meu posicionamento, ele vem muito em reflexo das conexões que eu faço e eu levo para os ambientes onde eu circulo, tá? Então, esse primeiro grupo que a gente não pode escolher, ele é bem importante para que a gente aprenda com exemplos do que a gente pode modelar e não modelar. Bom, essa pessoa eu acho interessante, eu vou modelar, eu vou seguir os passos dela porque ela está me mostrando um caminho bom. Essa outra pessoa, ela não está me mostrando um caminho tão bom, então eu preciso aprender sem julgamentos, tá, pessoal? Aqui a gente não tá para julgar, a gente tá para autoconhecimento e autodesenvolvimento. Tudo é aprendizado, né? Dependendo do que a gente vai absorver daquilo que a gente vivenciou, né? Então, e o segundo são as conexões de livre escolha, que a gente vai escolher os amigos, as pessoas com que a gente sai, porque daí a gente tem as pessoas com quem a gente escolhe conviver, que a gente escolhe modelar. Então, nesse segundo passo, nós adultos já estamos nessa parte da livre escolha. Mas as nossas crianças e os nossos adolescentes e os nossos jovens ainda não têm maturidade o suficiente para essa escolha. E aqui não é uma questão de podar, é uma questão de modelar. Você pode modelar os seus filhos para que eles tenham uma visão diferenciada do mundo, que ele não siga todos os estímulos externos, que ele consiga ter a percepção da ética, da moral, dos costumes e do que é importante para os seus valores, os valores pessoais, sociais e profissionais. E daí a gente entra no terceiro no terceiro tipo de conexão. Essa eu vou ter que tomar uma água porque é uma que nos afeta muito. Gente, as conexões virtuais, tá? Eu sei que eu estou conversando com vocês através de uma conexão virtual, de uma rede social, só que a gente tem que ter uma percepção do quanto as conexões virtuais nos influenciam. E também tem que ficar muito claro que o nosso cérebro, a nossa mente, não consegue diferenciar o que é físico, o que é natural, o que é pessoal e o que é virtual, tá? Por quê? Porque as redes sociais e as conexões virtuais, elas são muito mais recentes do que a evolução do ser humano. E aí, quando a gente entra nessas conexões virtuais, a gente tem aquela percepção assim, ó, que eu já comentei uma vez com vocês, mas eu vou reforçar. Se eu estou me sentindo um pouco estranha, eu vou lá e pesquiso alguma coisa sobre fortalecer braços, tá? Vamos colocar fortalecer braços. Tô sentindo meu braço fino, flácido.
vem uma enxurrada de informações, o algoritmo te joga tanta informação sobre atividade física, sobre fortalecer, sobre suplementos e tudo mais, e você começa a entrar e mergulhar naquilo, e você vai mergulhando, mergulhando, e você já não sabe se você simplesmente sentiu que o teu braço não estava muito legal e tinha que fazer alguma coisa, ou se o teu braço é aquilo tudo que apareceu na rede social. Tipo, ai, meu braço apareceu lá na rede social assim, resolve esse problema. E aí, a tua mente começa, vou falar uma palavra meio maluca aqui, noiar. Ela não sabe se o teu braço é aquilo que tu viu, ou se o braço é aquilo que tá lá no espelho, que tá na rede social. E a gente faz essa confusão mental, e isso é muito desgastante e vai muito contra a saúde mental, a saúde da nossa mente. Daí começam a entrar os comparativos, começam a entrar a baixa autoestima, a falta de amor próprio, porque o que acontece? Lá nós estamos vendo o espetáculo da pessoa. Aqui nós estamos vendo nós no nosso dia a dia, tá? E aqui eu vou fazer até uma brincadeira, ninguém posta numa rede social que conheceu uma pessoa por um aplicativo, foi lá e encontrou a pessoa e ela tinha mau hálito. Ninguém posta isso. Ninguém posta que acordou com a cara torta, com a cara inchada e coloca hashtag tudo bem e faz um filtro. Tu faz um filtro. E aí eu tô comparando o acordar gripada, com dor de garganta, cansada, que é o meu bastidor, é o meu dia a dia, com o espetáculo do outro. E essas conexões sociais, elas acabam às vezes machucando muito a nossa mente, machucando muito o nosso amor próprio, muito a nossa autoestima, porque não existe um padrão, né? A gente quer seguir um padrão ou não quer, mas as influências das redes sociais, elas dessensibilizam o que a gente está sentindo e colocam uma sensação diferente, eles colocam um modelo diferente. E isso dificulta muito que a gente tenha um bom relacionamento, tanto com as pessoas e consigo mesmo, com o seu eu, com a sua individualidade, com as diferenças, com os biotipos, com as diferentes cores de cabelo, texturas e tudo mais. Então, a gente acaba, sem querer, o nosso cérebro vai modelando algo que é muito diferente da gente, que é muito diferente da nossa realidade. E começa aquele embate interno. E o que a gente tem que fazer? Respirar fundo, se olhar e dizer, não, eu não sou essa pessoa. Eu tenho que colocar limites nas conexões sociais. Eu tenho que trazer para mim todas as conexões sociais que são positivas, que agregam, e preciso perceber as que não agregam em nada e deixar de lado, tá? Então é muito interessante que a gente aprenda a fazer essa diferenciação nas conexões. E aqui também eu quero falar, voltando aos pais e professores, a questão das telas para as crianças, tá? Porque às vezes a gente tem os nossos pequenininhos e eles começam a fazer umas caretas muito estranhas, ou os nossos jovens começam a andar todos na rua fazendo um movimento único, assim, muito repetitivo. E a gente vê aquela criança que está a recém aprendendo a caminhar, andando em círculos, em círculos, em círculos, ou virando os olhos, ou fazendo, se encolhendo, dobrando o corpo. E a gente não percebe que elas estão modelando um desenho animado. Elas estão modelando uma brincadeira que foi criada por IA, inteligência artificial. Elas estão modelando aqueles vídeos. E às vezes, gente, entre um vídeo e outro você escolheu, mas já que você vai permitir ou você vai deixar o teu filho ter esse acesso,
Então, pelo menos, pega um canal que você pague para que não entrem os comerciais. Porque lá no meio dos comerciais entra toda a questão que eu falei da dessensibilização para os nossos valores. Entra a questão do consumo, entra a questão do consumismo, né? Que não é o padrão de vida que às vezes a gente tem. Então, se a gente é exposto a um consumo muito acima, um consumismo muito acima do que é o nosso padrão de vida, às vezes a gente é exposto exacerbadamente à sexualidade, e a sexualidade ela é muito normal, ela é muito natural e ela já nasce com a criança. Só que se a gente a expõe demais, a gente vai encolhendo os ciclos de vida e ela entra numa parte de excesso de sexualização, né, de erotização, muito antes da maturidade cerebral. Isso acaba sendo prejudicial porque ela lida com uma mente, mas num corpo que não está pronto, ou um corpo que está pronto com uma mente que não está pronta, tá? Então é bem importante que a gente preste atenção nisso. A questão dos movimentos, a questão que o globo ocular não tá maduro o suficiente para tudo isso. Então eu sei que eu passei um pouquinho da questão da conexão, mas é um assunto que quando a gente trabalha com desenvolvimento humano, com desenvolvimento pessoal, profissional e para o mundo do trabalho, a gente não pode olhar só aonde a pessoa está. A gente tem que ver da onde ela está vindo, aonde ela está e para onde ela quer ir. Porque se a gente olhar só aquele contexto atual e colocar todo mundo que saiu do ensino médio e está indo para um curso técnico, para uma faculdade, um ensino superior, eu colocar todo mundo no mesmo nível, eu acabo não conseguindo trazer as pessoas para um aprendizado, para um amadurecimento, porque as bases são muito diferentes. As conexões sociais, né, as conexões que fizeram a pessoa chegar até esse ponto, elas se diferenciam muito uma das outras. Algumas foram estimuladas, né? Então elas modelaram bons exemplos, boas condições, e outras modelaram exemplos negativos. E eu preciso entender esse processo, eu preciso entender da onde essa pessoa está vindo para ajudá-la a se situar no caminho que ela quer ir, tá? Então, assim, pessoal, eu sei que é um assunto muito longo, fica muito difícil eu falar sobre tudo isso, tá? Numa live, e as lives longas são muito cansativas, então assim, junto nessa caminhada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de crescer, né, para a vida, para o trabalho, para o mundo, eu convido vocês a deixarem os questionamentos, né? Podem enviar pelo direct, podem colocar nos comentários, dúvidas, ansiedades, preocupações, reclamações, tudo certo. A gente aceita e a gente vai tentar responder todo mundo durante essa caminhada, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, compartilhem com quem vocês acham que vai ajudar, que essa live vai ajudar. E volto amanhã com a próxima live com mais um pilar de uma mente saudável. Beijo, até a próxima!